Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos então para a nossa 15ª aula de análise real, onde a gente vai basicamente finalizar essa primeira parte do curso, tá certo? Que de fato é a parte mais longa do curso, né? No qual a gente está tratando de teoria da medida e integração, tá certo? Então vamos lembrar um pouco da aula passada, porque o conteúdo da aula passada tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Na verdade, da aula passada e da retrasada, ok? Onde a gente viu um pouco a respeito da medida produto, né? Então a gente viu que quando você tem dois espaços de medida, você consegue não apenas utilizar das sigmas álgebras em questão para você construir uma medida, né? Uma sigma álgebra no produto cartesiano que utilize aquelas duas sigmas álgebras em cada componente, como também você consegue usar as duas medidas em cada uma das componentes do produto cartesiano para você definir uma medida que de fato a gente chama de medida produto, ok? E essa medida foi definida de uma maneira que inclusive eu já falei para vocês, que de certa forma lembra um pouco a definição da medida de Lebesgue na reta, tá certo? E essa medida era uma medida segundo a qual a medida de um retângulo era nada mais do que a medida dos produtos, o produto das medidas dos lados, ok? Muito bem, então o que nós gostaríamos de fazer nessa aula de hoje para fechar esse conteúdo, né? E também, claro, né, isso foi visto na aula retrasada, na aula passada a gente viu o teorema de Fubini-Tonelli, né, onde a gente viu que no final das contas, para você integrar uma função de duas variáveis, né, que seja mensurável, né, e que satisfaça certas condições, né, você precisa, como por exemplo a sigma finitude das duas medidas em questão, você pode integrar essa função com respeito à medida produto, bastando para isso você integrar coordenada a coordenada, ok? Primeiro integra com respeito a uma, depois integra com respeito a outra, ok? Muito bem, o que nós gostaríamos de fazer nessa aula de hoje para fechar esse conteúdo? A gente gostaria de estudar, de definir, na verdade, uma medida no Rn, tá certo? Que tem aquelas boas propriedades que a medida de Lebesgue na reta tinha. Então vamos lembrar que a medida de Lebesgue foi algo que a gente perseguiu ao longo de muitas aulas, né? Que a gente viu muitos resultados preliminares para de fato poder definir a medida de Lebesgue na reta, e ela era uma medida segundo a qual era uma medida completa que nos permitia medir segundo propriedades razoáveis, né? Como por exemplo ser invariante por translação, a medida do cubo unitário C1, né? E a medida de uma união, enfim, inumerável disjunta era a soma das medidas, né? Então, essa é a medida que satisfaz essas três propriedades que eu acabei de falar, que nos permite medir a maior quantidade possível de conjuntos. Tudo bem? Muito bem. O que acontece? A gente gostaria de fazer a mesma coisa para o Rn, tá certo? E aí, é claro que quando você para pensar e você liga as duas coisas, veja, por um lado, na reta, a gente já tem uma medida que faz esse serviço, que é a medida de Lebesgue na reta. Por outro lado, o Rn, ele é o produto cartesiano de R com R mesmo n vezes, correto? Ora, então já vista que você pode escrever o Rn como sendo um produto cartesiano de n cópias do R, e haja vista que em cada uma desses, digamos assim, desses itens aí, desse produto cartesiano, você tem uma medida boa, então alguém poderia falar, poxa professor, então essa medida de Lebesgue no Rn, para você ter essa medida boa tal como você está falando, bastaria você tomar a medida produto de Lebesgue por ele mesmo n vezes, tá certo? Seria um excelente palpite, um excelente palpite. Essa medida, ela de fato é uma medida que a gente pode definir no Rn, né? A teoria da aula retrasada nos diz isso. Entretanto, essa medida não vai ser tão boa quanto nós gostaríamos que ela fosse, tá certo? Ela seria uma medida segundo a qual a medida de um retângulo, por exemplo, no Rn, seria as medidas de Lebesgue, o produto das medidas de Lebesgue de cada um dos lados. Entretanto, essa medida não teria uma propriedade muito importante, que é a propriedade de ser completa. E nós queremos trabalhar com medidas completas. Ok, vamos lembrar que tem vários resultados que a gente só pode fazer quando a medida é completa. Então, por exemplo, se você tem duas funções que coincidem quase sempre e uma delas é mensurável, você só pode falar que a outra também é mensurável se a medida é completa. Ok? Então, é essencial, é imprescindível nós trabalharmos no Rn com uma medida completa. Ok? Então, por que essa medida que eu acabei de falar, né, que seria o produto da medida de Lebesgue por ela mesma n vezes, por que ela não é uma medida completa? Eu vou falar agora, olha só. Então, veja bem, antes de definir, né, no Rn a medida de Lebesgue no Rn, vamos observar o seguinte, que, olha só que curioso,
mesmo quando você tem duas medidas completas em dois espaços de medida quaisquer, tá certo? A medida produto, ela pode não ser completa na sigma-álgebra produto. Então veja bem o que a gente está falando. Imagina que você tem a medida produto de duas medidas completas em cada uma das coordenadas. Pois bem, pode ocorrer dessa medida produto não ser uma medida completa, ok? E de fato, por que isso acontece? Olha só, de fato. Vamos fazer o seguinte, pega um elemento A que pertence à sigma-álgebra M, diferente do vazio, com medida nula, ok? Então A é um elemento de M, diferente do vazio que tem medida nula, tá certo? Se você pega um B, um elemento que é um subconjunto de Y que não está na sigma-álgebra N, então você perceba que A cartesiano B, ele é um subconjunto de A cartesiano Y, tá certo? A medida produto de A cartesiano Y, haja vista que tanto o A quanto o Y, eles são elementos das sigmas álgebras em questão. Observe, o A é um elemento de M, o Y é um elemento de N, portanto o produto cartesiano deles é um elemento, é um retângulo da sigma-álgebra produto. Portanto, você pode muito bem calcular a medida produto desse retângulo. E a medida produto desse retângulo vai ser o quê? Ora, vai ser a medida μ de A, que é 0, vezes a medida ni de Y, que independente do que o que seja, o produto vai certamente dar 0, certo? Então perceba que você tem que A cartesiano B é um subconjunto de A cartesiano Y, A cartesiano Y tem medida nula. Então perceba, se por um acaso μ produto por ni fosse uma medida completa, necessariamente A cartesiano B teria que pertencer ao domínio dessa ao domínio dessa medida. Porque vamos lembrar que uma medida é completa, C e somente C, o domínio dela contém todos os subconjuntos de conjuntos de medida nula, correto? Veja, A cartesiano Y é um conjunto que está na sigma-álgebra e tem medida nula. A cartesiano B está contido em A cartesiano Y. Então, se μ produto por ni fosse completa, A cartesiano B teria que pertencer à sigma-álgebra produto, que é justamente o domínio de μ produto por ni, ok? Só que tem uma coisa. Ocorre que A cartesiano B não está na sigma-álgebra produto. E por quê? Porque isso daqui, para isso daqui estar na sigma-álgebra produto, haja vista que é um conjunto do tipo A cartesiano B, necessariamente o A teria que pertencer ao M e o B teria que pertencer ao N. Ocorre que você já tomou o B fora de N. Percebeu? Então, você sempre pode fazer esse procedimento, a menos que por um acaso a sigma-álgebra N seja a sigma-álgebra dada pelo conjunto das partes de Y, o que é uma sigma-álgebra aí, digamos, meio que patológica, né? Não é um caso desejável e nem esperado, tudo bem, embora possa acontecer. Então, de maneira geral, isso prova o quê? Isso prova que, se você tem o produto de duas medidas completas, o produto pode não ser completo, tá certo? Tá aqui o contra-exemplo. Beleza? Muito bem, pessoal, então, em Rn, a gente pode definir, né, essa medida aqui, que é a medida de Lebesgue, a medida produto de Lebesgue por ela mesma n vezes, e a gente vamos chamar de π essa medida, tá? É óbvio que isso daí é um excelente ponto de partida para você definir a medida de Lebesgue no Rn, entretanto, essa medida ela não é completa, tudo bem? Para você ver que ela não é completa, para isso, basta você fazer assim como está descrito aqui no procedimento acima, né? Onde você, por exemplo, pega um subconjunto da reta, vamos supor aqui que o nosso n é 2, tá? Que você está pensando em medida de Lebesgue no R2. Então, para isso, basta você pegar um conjunto Lebesgue mensurável, diferente do vazio, que tem a medida nula, tá certo? E aí depois você pega um subconjunto da reta que não seja Lebesgue mensurável. Por exemplo, aquele conjunto n que eu mostrei para vocês na aula passada, acho que na primeira aula do curso, tá? O que acontece? Quando você faz isso, você percebe que o produto cartesiano, né, de A por B, ele vai ser um subconjunto de A cartesiano à reta, tá certo? E esse subconjunto de A cartesiano à reta, ele não é Lebesgue mensurável, tá certo? Ele não está nessa sigma-álgebra produto de L por L mesmo, duas vezes. E por que isso acontece? Porque você está tomando o conjunto, no final das contas, A cartesiano B, onde B ele é um conjunto que não é Lebesgue mensurável, tá certo? Então esse produto aqui não tem como pertencer
ao L2, ao L produto por ele mesmo, tudo bem? Então você está trabalhando com um conjunto que não é Lebesgue mensurável, entretanto isso daqui é um subconjunto de A cartesiano à reta, e quando você calcula essa medida π de A cartesiano à reta, isso aqui vai dar a medida de A que dá zero, vezes a medida de Lebesgue da reta que dá infinito, mas vamos lembrar que aqui a gente convencionou que quando você tem expressões desse tipo, zero vezes infinito, a gente convencionou que isso dá zero, tá certo? Então, no final das contas, você tem que esse A cartesiano B, ele é um elemento que está na sigma álgebra produto, entretanto ele é um subconjunto de um conjunto de medida nula. O que isso significa? Que essa medida que a gente acabou de definir, ela não é uma medida completa. Por quê? Porque o seu domínio contém subconjuntos, aliás, existem subconjuntos do domínio dessa medida, que no caso é o L cartesiano L, tá certo? Existem subconjuntos de conjuntos de medida nula onde esse conjunto não está na sigma álgebra. E isso só acontece quando a medida em questão ela não é completa, tá certo? Então isso prova, no final das contas, que de fato essa medida que a gente acabou de definir, ela é boa por um lado, entretanto ela não é boa o suficiente porque ela não é completa, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Ora, a gente precisa consertar isso, a gente precisa definir uma medida de Lebesgue no Rn. E é claro que a gente vai usar essa medida aqui também na definição dela, porque ela não é o que a gente quer, mas ela é quase o que a gente quer. Então, como que a gente define de fato a medida de Lebesgue no Rn? A definição é o seguinte, a medida de Lebesgue no Rn, né, que a gente denota por Mn, é o quê? É justamente o completamento dessa medida na sigma álgebra produto, tá certo? Então, você pega parte dessa medida, que é uma medida muito boa, que é uma medida segundo a qual a medida de um retângulo no Rn é o produto, o produto das medidas de Lebesgue dos lados, tá certo? O único problema dela é que ela não era completa. Ora, mas então o que você faz? Toma o completamento, tá certo? Então, o completamento dessa medida, ela tem como domínio a sigma álgebra Ln, que a gente chama de a sigma álgebra dos conjuntos que são Lebesgue mensuráveis no Rn, tá certo? Então, L, esse L cursivo, né, superíndice N, ele é chamado de sigma álgebra dos conjuntos Lebesgue mensuráveis no Rn, certo? Então, essa que é a definição da medida de Lebesgue no Rn. Qual que é? É o completamento da medida produto de Lebesgue por ele mesmo n vezes, tá certo, pessoal? Muito bem, então aqui a gente vai usar a mesma notação para simbolizar diferentes coisas, tá? Então a gente denota, por exemplo, por m superíndice n, também a restrição da medida de Lebesgue no Rn ao produto da sigma álgebra de Borel por ele mesmo n vezes, que por sua vez dá origem à sigma álgebra de Borel no Rn, tá certo? Então às vezes a gente vai usar também essa notação aqui, m superíndice n, para simbolizar a restrição da medida de Lebesgue no Rn, cuja definição a gente acabou de ver, à sigma álgebra de Borel no Rn, tá certo? E quando não houver risco de confusão, a gente, para simplesmente facilitar a notação, ao invés de escrever m superíndice n, a gente escreve pura e simplesmente m, tá? Então, quando tiver claro que você está calculando a medida, por exemplo, né, de um subconjunto do Rn, por exemplo, se você tem que A é um subconjunto do Rn, quando você escrever assim, medida de Lebesgue de A, já subentende-se que isso daqui é a medida de Lebesgue no Rn de A, tá? Mas às vezes a gente não vai escrever isso. E também, quando você, por exemplo, estiver integrando uma função que você já sabe que ela está definida no Rn, chegando em C, por exemplo, você pode muito bem, ao invés de escrever a integral de f dmn, você poderia escrever simplesmente integral de f com respeito à medida de Lebesgue, que a gente já subentende que é a de Rn, e o mais comum, inclusive, de vocês encontrarem aí nos artigos, nos livros científicos, é simplesmente integral de f de x dx, tá? Então, em muitos dos textos que vocês já viram, que vocês vão ver ao longo da pós-graduação, em muitos dos artigos que vocês vão estudar quando vocês forem estudar a parte específica do projeto, quando vocês olham para a integral de f de x dx, você está querendo dizer, na verdade, não é a integral de Riemann dessa função f, é a integral de Lebesgue no Rn dessa função f, tá? Ocorre que a notação que se costuma usar é essa. Beleza? Então, por exemplo, na definição dos espaços LP, que a gente vai ver lá no curso de análise funcional, que vocês vão ver em outros cursos, eventualmente, de análise funcional mais avançado, né? Quando você fala o conjunto das f de, por exemplo, do R2 na reta que são mensuráveis, cuja integral, de tal forma que a integral
a integral do módulo de f de x ao quadrado dx é finito, por exemplo, na definição do L2, que é um espaço de funções muito importante. Essa integral aqui é a integral de Lebesgue, não é a integral de Riemann, tá certo, pessoal? Então, tenham isso daí na cabeça, tá? Muito bem. Bom, então a gente já apresentou a definição da integral de Lebesgue no Rn, e o que a gente gostaria de fazer agora é estudar um pouco mais a respeito dela, tudo bem? Então a gente gostaria de saber, digamos assim, que o que a gente gostaria de seguir o mesmo roteiro que nos permitiu estudar a medida de Lebesgue na reta e verificar que a medida de Lebesgue no Rn satisfaz propriedades parecidas, adaptadas para o Rn no caso, tá certo? E é justamente o que a gente vai fazer agora, tá? Então, a seguir, a gente vai enunciar resultados que estendem para a medida de Lebesgue no Rn algumas propriedades que a gente viu para a medida de Lebesgue na reta, tá certo? A gente não vai provar todas, muitas delas utilizaria argumentação muito semelhante àquelas empregadas para a medida de Lebesgue na reta, e, portanto, a gente não vai ficar repetindo aqui, tá certo? Mas algumas demonstrações a gente vai fazer. Então, o primeiro teorema que a gente vai ver é o seguinte, bom, se você tem, teorema 3.40, né? Se você tem um elemento que ele é Lebesgue mensurável no Rn, tá certo? Um subconjunto do Rn que é Lebesgue mensurável, então a medida de Lebesgue no Rn desse conjunto é igual ao ínfimo da medida dos abertos que o contém e ao supremo da medida dos compactos contido nele, tá certo? Vamos lembrar, pessoal, que a gente viu exatamente esse resultado para quando n era 1. Quando você tinha o caso da medida de Lebesgue na reta, a gente viu que esse resultado era verdadeiro, tá certo? A gente conseguiu demonstrar isso. E aqui, novamente, a gente também vai conseguir demonstrar. Ok? Esse é o item A. O item B fala o quê? Se você tem um cara que ele é Lebesgue mensurável no Rn, então ele é um F sigma união com um conjunto Lebesgue mensurável de medida nula, e ele também é um G delta, que no caso é o A2, menos um conjunto de medida de Lebesgue nula. Tá certo? Então, os conjuntos que são Lebesgue mensuráveis no Rn têm aquela mesma propriedade que os conjuntos Lebesgue mensuráveis na reta tinha, que a menos de um conjunto F sigma, a menos de um conjunto de medida nula, ele é um F sigma, e a menos de um outro conjunto de medida nula, ele é um G delta, ok? Então, enfim, isso é uma propriedade extremamente boa, tá certo? Vamos dizer assim que você não perde nada em termos de medida em aproximar um conjunto que é Lebesgue mensurável por um F sigma ou então por um G delta, ok? Isso daí é muito bom, beleza? Então vamos lembrar que os F sigmas são justamente as uniões enumeráveis de conjuntos fechados e os G deltas são interseções enumeráveis de conjuntos abertos, ok? Perceba que um F sigma não precisa ser fechado, ele é a união enumerável de fechados, isso pode muito bem não ser fechado. E um G delta, ele também não necessariamente é um aberto, porque interseções enumeráveis de abertos pode ser que não dê um aberto. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, essa propriedade a gente também vai observar aqui. E aí o item C, que a gente não vai demonstrar, mas eu vou só mostrar para vocês, se você tem um Lebesgue mensurável no Rn de medida finita, então, dado ε, existe um conjunto existe um conjunto Lebesgue mensurável que é dado pela reunião finita e disjunta de retângulos, cujos lados são intervalos, e a medida da diferença simétrica entre eles é menor do que ε. Ou seja, se você sacrificar apenas um pedacinho da medida, e esse pedaço pode ser tão pequeno quanto você queira, e quem está mensurando o quanto você está sacrificando é o ε dado positivo, se você estiver disposto, se você puder sacrificar um pouquinho da medida, você consegue aproximar qualquer conjunto Lebesgue mensurável por um conjunto que ele vai ser reunião finita e disjunta de retângulos, cujos lados são intervalos, ok? E quando você faz isso, você pede no máximo ε, porque a medida da diferença simétrica entre esses dois conjuntos, vamos lembrar que a diferença simétrica entre dois conjuntos é, por exemplo, se você tem aqui um conjunto e aqui você tem o outro, a diferença simétrica entre eles é justamente os caras que estão em um e não estão no outro. Isso daqui é a diferença simétrica entre esses dois conjuntos. Então, se essa medida é pequena, significa que um conjunto está muito próximo um do outro, digamos assim, pelo menos do ponto de vista de teoria da medida. Tá? Muito bem. E vamos lembrar também que na reta real isso daqui valia, né? Era um resultado que a gente não chegou a demonstrar, mas eu enunciei com vocês. Tá certo, pessoal? Então vamos demonstrar esses resultados. Pelo menos alguns deles, né? Então, o item A. O item A, o que a gente quer provar? A gente quer provar que todo Lebesgue mensurável
ele pode ser escrito como sendo a medida de Lebesgue de um conjunto Lebesgue mensurável no Rn é o ínfimo da medida dos abertos que o contém, tá certo? Então, a gente vai provar, e também isso coincide com o supremo da medida dos compactos contidos, ok? A gente vai provar apenas a primeira igualdade, a segunda eu não vou demonstrar porque não vai dar tempo, tá certo? Então, o que que acontece? Olha só, pela definição de medida produto, perceba uma coisa, dado E um conjunto Lebesgue mensurável e um epsilon positivo, o que que acontece? Existe uma família enumerável de retângulos, tá certo? De tal forma que o E está contido na união desses retângulos, ok? E a soma das medidas desses retângulos é menor do que a medida de E mais epsilon. Por que que isso é verdadeiro? Aí a gente tem que lembrar um pouco a respeito da... como é que se diz? A gente tem que... a gente tem que lembrar um pouco a respeito da definição da medida. Então veja bem, olha só. Imagina que você pega um conjunto Lebesgue mensurável, tudo bem? Quem que é a medida de Lebesgue de E? Quem que é a medida de Lebesgue no Rn de E? Ora, a medida de Lebesgue no Rn de E vai ser o quê? Você sabe que a medida de Lebesgue ele é o quê? Ele é o completamento da medida produto de M por ele mesmo, tá certo? É o completamento dessa medida aqui, tá certo? Então você sabe que você vai ter que... a medida de Lebesgue de E coincide com o quê? Corresponde aqui ao completamento do produto da medida de Lebesgue por ele mesmo n vezes. Então você vai pegar o completamento dessa medida e calcular em E, tá certo? O que isso significa? Veja, quando você define o completamento de uma medida, vamos lembrar que você faz assim. Se você pega E, vou chamar aqui, vou chamar de E mesmo. Se você pega E, um elemento da sigma álgebra M, na verdade assim, se você pega, vamos pôr assim, se você tem μ, uma medida de M chegando em zero mais infinito, e você passa a olhar para o completamento dela, que está definido em M barra, chegando no mesmo lugar, vamos lembrar que todo A que pertence a M barra, e é o caso desse E aqui, que pertence ao domínio do completamento de uma medida, todo A ele se escreve como sendo E unido com F, onde esse cara pertence a sigma álgebra M, e o F é um subconjunto de N que pertence a sigma álgebra N e tem medida nula, correto ou não? Então você pode afirmar que esse E aqui, ele pode ser escrito como sendo, eu vou ter que usar outra letra agora, né? Ele pode ser escrito como sendo, digamos assim, G unido com F, tá certo? Onde esse G, ele é um cara que pertence ao domínio da sigma álgebra, pertence ao domínio da medida de Lebesgue, produto por ela mesma n vezes. Que conjunto é esse? L cartesiano, esse G aqui ele pertence a L cartesiano L, é o produto, na verdade, dessa sigma álgebra aqui, n vezes, tá certo? O F, ele é um subconjunto de um certo n que também pertence a esse conjunto aqui, certo? Onde a medida produto de n é nula. A medida produto, né, quando você calcula, digamos assim, a medida produto desse n vai dar zero, certo? Então, e vamos lembrar que quando você define o completamento de uma medida, você define a medida desse cara A aqui justamente como sendo a medida de E, certo? É só vocês olharem no enunciado. Na verdade, depois quando a gente estudou o teorema do completamento de medidas, eu acho que eu não cheguei a fazer a demonstração, mas eu fiz um esboço e eu falei para vocês, olha, a definição do completamento da medida é essa daqui. Se você tem A, o elemento do domínio da medida completa, ele se escreve como sendo uma união desses dois caras, e a medida de A, a medida completa, μ barra de A, é definida como sendo a medida μ de E. Então, dado isso, pessoal, essa medida de Lebesgue aqui de E, ela pode ser definida como sendo a medida produto de M por N mesmo, desse subconjunto G aqui. Tá certo? E aí o que acontece? Essa medida produto, vamos lembrar que no final das contas ela era o quê? Ela era a restrição, aí veja, tem muita coisa envolvida, vocês vão ter que lembrar muito, vocês vão ter que ter estudado muito bem a aula retrasada para entender o que eu estou falando, tá? A medida produto, M, produto por M, n vezes, era o quê? Era
Era assim, começava na álgebra dos retângulos, você definia uma pré-medida lá dentro, tá certo? Essa pré-medida dava origem a uma medida exterior, aí você restringia essa medida exterior à sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos, que por sua vez era justamente essa sigma álgebra aqui, que era produto, tá certo? E aí você definia, essa restrição era justamente essa medida produto, ok? Então esse G, ele é um cara que está aqui, e essa medida produto calculado nele era o quê? Ora, é a mesma coisa que a medida exterior, induzida pela álgebra dos retângulos, tá certo? E aí, no final das contas, isso corresponde, né? E quando você calcula a medida exterior, né, induzida por uma pré-medida, você fazia o quê? Aí vocês têm que lembrar daquela aula quando a gente viu como que uma pré-medida dá origem a uma medida exterior. Isso foi feito numa videoaula que eu não vou lembrar o número, mas foi anterior à definição da medida de Lebesgue na reta, tá certo? 2 aulas anteriores, mais precisamente, tá? Vamos lembrar, pessoal, que quando você calculava a medida exterior de um conjunto E, isso era o quê, né? A medida exterior induzida por uma pré-medida, isso era o quê? Isso era o ínfimo da soma das pré-medidas de conjuntos AJ para AJ pertencente aos naturais, aonde a família dos AJ ela está contida na álgebra, que é o domínio de μ0, e o E está contido na união dos AJs. Então, o que acontece aqui agora, essa álgebra é a álgebra dos retângulos, tá certo? Então, esses AJs aqui, eles são todos elementos da álgebra dos retângulos. E vamos lembrar que a álgebra dos retângulos era justamente dada por uniões finitas e disjuntas de retângulos. Então é por esse motivo, percebeu quanta coisa que a gente teve que relembrar, pura e simplesmente para lembrar pura e simplesmente para justificar essa frase, olha, pela definição de medida produto, dado E um elemento de Ln e ε positivo, existe uma família numerável de retângulos cuja união contém o E, tá certo? De tal forma que a soma do MTJ é menor ou igual do que a medida de E mais o ε. Tudo bem, pessoal? Então isso explica, na verdade, o porquê que isso daqui está acontecendo, tá? Na verdade, tem um pequeno gapzinho nesse argumento que eu vou deixar para vocês pensarem, porque na verdade é assim. Você sabe que esse E, que é esse elemento dessa sigma álgebra produto, ele é a união de um G com F, onde na verdade o que você consegue é uma união de retângulos que contém o G, que satisfaz isso daqui, tá certo? Ocorre que com esses retângulos você consegue também criar, você consegue eventualmente modificar um pouquinho para que eles também vão incluir, a união deles também vão incluir o N, que é o subconjunto que contém esse F aqui que tem medida nula, certo? Vou deixar para vocês pensarem isso daí, tá certo? Porque na verdade é o seguinte, pelo mesmo motivo que a medida pelo mesmo motivo que existe uma união inumerável de retângulos, né? Na verdade, existe uma família inumerável de retângulos cuja união dá o G e que cumpre essa propriedade com com E substituído por G, pelo mesmíssimo motivo existe a mesma coisa também para o N. Só que o N contém o F, tá certo? Só que essa família de retângulos que contém o N, o que você sabe é que a medida dele é nula, então ele não vai contribuir com nada, tá certo? Então, basta vocês incorporarem esses retângulos cuja união enumerável cobre o N na família anterior, e aí vocês vão obter, no final das contas, uma família que cobre o G união com F, que é o E, tá? Então, tem uma sutileza no argumento que eu não vou ficar me estendendo muito, porque é muito técnico, eu sinceramente acho que não vale a pena a gente se estender a esse ponto. Tudo bem? Mas eu acredito que se vocês olharem de novo o vídeo, analisarem calmamente o que eu estou falando, vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, tá certo? Então, no final das contas, se você tem um conjunto Lebesgue mensurável no Rn e você dá um ε positivo, então existe uma família numerável de retângulos cuja união contém o E e a soma dessas medidas desses retângulos é menor ou igual do que a medida de E mais ε, tá certo? Agora, o que acontece? Cada TJ desse, ele é um retângulo, tá? Então, para cada J e para cada lado de TJ, porque o TJ é um retângulo, então ele tem vários lados, tem N lados de fato. Para cada um desses caras existe um aberto da reta que o contenha com medida arbitrariamente próxima, tá certo? Então, para cada lado do TJ, você consegue um aberto que tem a medida arbitrariamente próxima. Por quê? O que justifica isso aqui que eu acabei de grifar? O que justifica, pessoal, é que é o seguinte, esse TJ, por ser um retângulo, então você sabe que cada lado dele, vamos chamar aqui vamos dar um nome para o lado dele, eu vou chamar de
Então, é assim, ó, faz de conta que o retângulo TJ é B1, 1, cartesiano, na verdade assim, é B1J, cartesiano, B2J, cartesiano, BNJ. Esses são os N lados. Se isso daqui é um retângulo, cada um desses caras é um conjunto Lebesgue mensurável na reta. Só que você sabe que os conjuntos que são Lebesgue mensuráveis na reta, a medida deles é o ínfimo da medida dos abertos que o contém. Então, por esse motivo, para cada lado do TJ, você consegue um aberto da reta, cuja medida está arbitrariamente próxima à medida desse cara. Quando você vai para a segunda coordenada, a mesma coisa. Terceira coordenada, a mesma coisa. Nésima coordenada, a mesma coisa. Tá certo? Então, quando você olha para o produto cartesiano de cada um desses abertos, cuja medida está arbitrariamente próximo desses lados aqui, você vai estar olhando para um aberto do Rn, porque produto cartesiano de abertos é um aberto no Rn, tá certo? Então, por esse motivo que eu estou falando, assim concluímos que existe um aberto UJ no Rn, de tal forma que a medida de UJ é menor do que a medida de TJ mais epsilon sobre 2 elevado a j. Tá certo? Para isso, basta você olhar, basta você perceber que a medida desse aberto vai ser o produto das medidas dos lados, porque isso aqui vai ser um retângulo aberto, e basta você escolher cada um desses lados com a medida arbitrariamente próxima à medida do respectivo lado do TJ. Tá certo, pessoal? De tal forma que quando você faça a soma de todos eles, isso fique menor do que a diferença, né, entre a medida do J e a medida do retângulo J e a medida do retângulo TJ seja menor do que epsilon sobre 2 elevado a j. Tá certo? Eu não sei, eu acho que eu vou até fazer um desenho aqui, pessoal, para garantir mesmo que vocês estão me entendendo. Ó, imagina que você tem um R2, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. O que acontece? Vamos olhar para o retângulo TJ, tá aqui. Eu tenho... Esse é o produto cartesiano de dois lados, tá certo? Então, aqui você tem o T1. Então, esse daqui é o lado T1, tá aqui. E esse daqui é o lado T2. Eu não vou nem projetar porque já dá pra gente ver que tá aqui, certo? Ocorre o quê? Que esse T1 e esse T2, então esse daqui é o T1, esse daqui é o T2. Esses caras, eles são Lebesgue mensuráveis. E por serem Lebesgue mensuráveis na reta, você sabe que você consegue um aberto, tá certo? De tal forma que a medida desse aberto, que aqui eu vou chamar de U1, na verdade, U1, aqui eu vou chamar de U1, tá certo? A medida dele é menor do que a medida de T1, mas o que você quer, assim, escolhe uma quantidade bem pequenininha, tá certo? Você consegue um U1 de tal forma que a medida dele é menor do que a medida de T1 mais esse pedacinho aí que você escolheu. E você consegue um aberto U2 que satisfaça a mesma coisa. O U2 é esse intervalo aberto aqui, tá? Medida de U2 é menor do que a medida de T2 mais o que você quiser que seja pequena. E claro que assim, dado uma quantidade pequena, existe um U2 que satisfaz isso aqui com aquilo que você quer pôr aqui. Então, quando você olha para U, que é igual ao produto cartesiano, tá certo? De U1 por U2, quando você olhar para a medida de U, isso vai ser o quê? Isso vai ser a medida de U1 vezes a medida de U2. Só que a medida de 1 você escolheu menor do que a medida de T1, mais aquele pedacinho pequeno, e aí a medida de U2 você escolheu menor do que a medida de T2, mais aquele pedacinho pequeno, certo? E você escolhe isso de tal forma que quando você fizer o produto aqui, quando você fizer o produto você vai ter o quê? Vai ter MT1 vezes MT2, que vai te dar a medida do retângulo T, que aqui eu estou simbolizando por T, tá certo? Aí você vai ter mais o quê? Mais a medida de T1 vezes o que você colocou aqui, eu vou chamar de epsilon 1, mais medida de T2 vezes aquilo que você colocou aqui, eu vou chamar de epsilon 2, mais o produto de epsilon 1 por epsilon 2. E aí você escolhe isso de tal forma que a soma disso, mais isso fique menor do que o epsilon que você predeterminou no começo dividido por 2 elevado a j. Você sempre consegue um epsilon 1 e um epsilon 2 que satisfaçam isso. E é claro que ele vai estar dependendo do retângulo em questão. Tudo bem, pessoal? Então é por isso que esse retângulo, é por isso que esse aberto, o j, ele depende do retângulo em questão. Tá certo? Acho que agora deve ter ficado mais claro. E aí no final das contas, o U, que é o retângulo que você construiu, ele é o quê? Ele é esse retângulo aberto aqui, né? Ó, que é o T1 cartesiano T2.
E a medida dele é bem próxima da medida, fica sobrando bem pouco aqui, ó, tá? Quando você olha daquilo que falta em T1 cartesiano T2 para chegar no U, é muito pouca coisa que falta. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa parte. Bom, mas e daí? O que a gente quer fazer? Vamos lembrar o que é que a gente quer fazer. Você quer mostrar que a medida de E é o ínfimo da medida dos abertos que o contém. O que você acabou de conseguir? Você acabou de conseguir um aberto. Opa! Você acabou de conseguir um aberto U, que no caso... Ah, sim, claro, isso você fez para cada retângulo, né? Aí o que você faz? Você pega e toma a união desses abertos aqui. Ora, a união desses abertos é também um aberto, porque união qualquer de abertos é aberto, tá certo? Então esse U é um aberto, ele contém o E, e por outro lado a medida dele é menor ou igual do que a soma das medidas dos abertos UIs, porque você sabe que toda medida ela é monótona, né? Desculpa, ela é subaditiva, tá certo? Só que cada medida de UI você troca por esse cara aqui. Quando você fizer a soma aqui, quando você fizer a soma em J já vai estar aparecendo epsilon sobre 2, né? Porque você sabe que a soma de 1 sobre 2 elevado a J vai ser menor ou igual do que 1. Então, no final das contas, você vai ficar com a soma de MTJ mais epsilon sobre 2, né? E aí a soma de MTJ, você escolheu ela, se você olhar lá em cima, menor do que a medida de E mais epsilon. Então essa soma vai ficar menor do que a medida de E mais 2 epsilon, por exemplo. Tudo bem? E aí, aqui não é epsilon sobre 2, tá? Isso aqui é só epsilon. Tá? Tem um pequeno erro aqui. Deixa eu corrigir. Isso daqui é só epsilon. Certo? E aí quando você faz essa soma vai ficar menor do que M de ME mais 2 epsilon. Ou seja, dado epsilon, existe um aberto de tal forma que o contém o E, cuja medida dele é menor ou igual do que a medida de E mais 2 epsilon. O que a gente provou? No final das contas, que a medida de E, ele é de fato, a medida de um Lebesgue mensurável é o ínfimo da medida dos abertos que o contém. Beleza? Então, demonstramos que realmente isso vale. O item, aquela outra igualdade com respeito aos compactos, eu vou deixar para vocês olharem no livro, tá certo? Então na apostila, né? E agora a gente vai partir para o item B. O que fala o item B, né? É assim, o item B, se vocês forem relembrar do resultado correspondente para quando n era 1, quando a gente estava estudando a medida de Lebesgue na reta, uma vez que a gente tenha provado esse resultado aqui, isso permitiu que a gente provasse esse resultado aqui, o respectivo, o análogo. Pois bem, aqui, esse item B, ele segue de maneira exatamente igual ao que foi feito para quando você estava estudando a medida de Lebesgue na reta, uma vez que você tenha provado esse resultado aqui. Tá certo? Uma vez que você prova esse resultado, você consegue esses caras aqui. Então, o que vocês fazem? É um exercício que eu sugiro que vocês façam, tá certo? E sugiro que façam, de fato. Olhem lá para quando a gente estudou a medida de Lebesgue na reta, olha como é que foi feita a demonstração e usa agora esse resultado, usa o item A para provar o item B. Está tudo escrito lá, vocês só vão basicamente copiar e, enfim, entendendo o que foi feito lá, certo? E aí o item C eu não vou demonstrar aqui com vocês, tá? Exatamente, é isso. Beleza, pessoal? Então a gente pode dizer que, no final das contas, no que diz respeito à aproximação por conjuntos abertos e compactos, a medida de Lebesgue no Rn ela se comporta tal como a medida de Lebesgue na reta. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, tem um outro resultado que a gente também viu com respeito à medida de Lebesgue na reta, que era o seguinte. Toda função Lebesgue mensurável da reta na reta, toda função L1, na verdade, né, da reta na reta, ela era tal que, dado o epsilon positivo, existia uma função simples, tá certo? Onde os conjuntos usados, né, quando você faz a representação standard dessa função simples, eram todos produtos de intervalos, tá certo? Eram intervalos, de fato, da reta, né? E essa função simples, ela aproximava a função f na norma de L1. E, além disso, você podia falar ainda um pouco mais que, na verdade, existia uma função contínua, né? Que se anulava no exterior de um conjunto limitado, a gente costuma falar que é uma função contínua com suporte compacto, que também aproximava essa função em L1 da reta na reta com respeito à métrica, com respeito à norma de L1, tá? Pois bem, isso continua sendo verdadeiro para medidas de Lebesgue no Rn. Então, tem esse teorema aqui, que eu também não vou fazer demonstração, que fala o seguinte: se você tem uma função em L1, com respeito à medida de Lebesgue no Rn e epsilon é positivo,
Então existe uma função simples, agora, cujo, quando você olha para a representação estándar dela, você vai usar conjuntos que são produtos de intervalos, tá certo? Os RJs eles são produtos de intervalos, ou seja, são retângulos cujos lados são intervalos, de tal forma que na norma de L1 essa função simples está epsilon próxima de f, ou seja, a integral de módulo de f menos φ com respeito à medida de Lebesgue no Rn é menor do que epsilon, ok? E além disso, pessoal, continua existindo uma função contínua g, que também tem suporte compacto, ou seja, ela se anula no exterior de um conjunto limitado, tá certo? De tal forma que na norma de L1 ela também aproxima a função f a menos de uma quantidade epsilon. Beleza, pessoal? Então esse resultado também continua a valer, tá certo? Bom, outra propriedade que valia para a medida de Lebesgue na reta e continua valendo para a medida de Lebesgue no Rn. Medidas de Lebesgue na reta, vamos lembrar que elas eram invariantes por translação na reta, né? A gente não chegou a provar, mas a gente viu que isso é verdadeiro. E também ela é, digamos assim, se comporta de maneira linear com respeito a homotetias, né? Então se você pega um conjunto e multiplica ele por uma constante, a medida desse resultado vai ser o módulo dessa constante que você usou para multiplicar, vezes a medida do conjunto inicial. Tudo bem? Bom, medida de Lebesgue no Rn, ela continua satisfazendo propriedades parecidas com essa. Olha só. A medida de Lebesgue no Rn, ela é invariante por translação. O que isso significa? Se você tem um conjunto Lebesgue mensurável no Rn, na verdade esse E aqui, ele é um subconjunto da medida de Lebesgue, ele é um conjunto Lebesgue mensurável no Rn. Ok? Está contido em Ln. Muito bem, então todo conjunto Lebesgue mensurável no Rn, a medida de Lebesgue é invariante por translação, ou seja, se você definir o conjunto E mais A, onde aqui eu não estou escrevendo, tá? Mas subentende-se que esse E mais A é o quê? Ora, é o conjunto dos números dos elementos de Rn que se escreve da forma x mais A, onde x pertence a E. Ok? Então o E mais A é uma translação do E pelo vetor A, digamos assim. Tá certo? Então a medida desses dois caras são iguais. Ou seja, você pega um conjunto, translada ele, a medida não muda. Tá? Isso daí é muito esperado, né? E além disso, pessoal, você também tem uma propriedade parecida com respeito a funções. Veja, se você tem uma função que ela é Lebesgue mensurável, né, de Rn em C, então, quando você olha para a função, para a composta de f com a translação por um vetor fixo A, que é essa função aqui, ela continua sendo Lebesgue mensurável e, além disso, a integral das duas coincidem. Ou seja, quando você faz a integral de f de x no Rn, tá? Isso só está valendo, pessoal, porque eu estou integrando em todo o Rn. Se você estivesse integrando num subconjunto próprio do Rn, a conversa ia ser outra, tá? Tem um resultado parecido, mas não seria exatamente esse. Então, a integral de f com respeito ao Rn é igual à integral da composta de f com qualquer translação. Porque no fundo, o que você pode fazer, no final das contas, é uma mudança de variável, chamar isso daqui, digamos, de y, passar a integrar na variável y, e haja vista que você está apenas transladando, então você não vai precisar corrigir essa integral por nenhum fator. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver que vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que um caso particular de um teorema que a gente vai ver daqui a pouco. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos demonstrar, pelo menos dar um esboço aí da demonstração de alguns itens aqui, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai provar. A gente vai provar que realmente a medida de Lebesgue no Rn ela é invariante por translação. Ou seja, se você tem um conjunto Lebesgue mensurável, então a translação dele por um vetor A também é Lebesgue mensurável, tá certo? Então o que acontece? Observe antes de mais nada que a função translação, né, que pega um vetor x e leva no vetor x mais a, ela é obviamente uma função contínua do Rn no Rn. Por ser uma função contínua, então ela preserva a classe de Borel no Rn. O que eu estou querendo dizer? Que se você pega um boreliano no Rn e você translada ele por essa função, haja vista que ela é contínua, então o resultado também vai dar um conjunto que ele também é boreliano. Tá certo? Porque justamente por conta dessa função ser contínua, vamos lembrar que funções contínuas elas têm essa propriedade, né, de preservar conjuntos que são borelianos no domínio e no contradomínio, tá certo? Justamente porque a imagem inversa de um aberto no contradomínio é um aberto no domínio, tá certo? Então, a gente sabe que essa função ela preserva
a classe de Borel no Rn, que é essa classe aqui, tá certo? Agora tem uma coisa, quando você olha além disso, né, a medida de Lebesgue no Rn, calculado na translação por A de E, ele coincide com a medida de Lebesgue no Rn de E. Isso você gostaria de provar que vale para todo o Lebesgue mensurável. Mas a princípio o que você sabe é que isso aqui é satisfeito para todo o Borel mensurável. Tá certo? E por que que isso é feito? Por que que isso vale, né, para todo o Borel mensurável? Pelo seguinte, olha. Quando você olha, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa afirmação para quando n é igual a 1. Ou seja, quando você pega um boreliano na reta e você translada ele, então a medida vai coincidir, tá certo? Bom, isso segue facilmente no caso unidimensional. E por que que isso segue facilmente no caso unidimensional? Porque a gente já sabe que a medida de Lebesgue na reta, ela é invariante por translações. Em particular, quando você pega um boreliano da reta, ele, por conta de ser também um Lebesgue mensurável, então você sabe que a medida de qualquer translação dele coincide com a medida dele, tá certo? Então, o que que acontece? O fato desse resultado ser verdadeiro, para quando você está olhando no caso unidimensional, isso implica que isso também vai ser verdadeiro quando você estiver olhando para a álgebra dos retângulos. Porque, presta atenção, quando você olha para a álgebra dos retângulos, o que que é? Você começa com a família elementar dos retângulos, tá certo? Onde cada produto, né, ele é um Lebesgue mensurável, e você sabe que a álgebra dos retângulos é formada por uniões finitas e disjuntas de retângulos. Então, quando você olha para um elemento da álgebra dos retângulos e você translada, você sabe que ele é uma união finita e disjunta de retângulos. Quando você translada ele pelo vetor A, você translada todo mundo junto. Então, essa translação vai continuar sendo uma união finita e disjunta de retângulos, onde cada retângulo que você usou na hora de formar, ele vai ser a respectiva translação pelo vetor A daquele retângulo que corresponde a ele aqui no conjunto original. Do que eu estou falando, pessoal? É assim, se você pega um cara que está na álgebra dos retângulos, que é esse retângulo unido com esse, quando você translada ele por A unidades, faz de conta que o vetor A é esse vetor aqui. É esse vetor aqui. Você vai pegar esse retângulo aqui, aliás, aqui não vai sobrepor tudo, né? Faz de conta que o vetor A é esse daqui, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse retângulo e vai transladar nessa direção, nesse sentido, por esse módulo. Então você vai obter o quê? Você vai obter um retângulo. Vai ser esse aqui, que é a translação por A desse primeiro, e aqui agora você vai fazer a translação por A do segundo. Então, se esse daqui, digamos, que era não digo que é um retângulo, né? Na verdade é um elemento da álgebra dos retângulos, né? Se você tinha esse conjunto E aqui da álgebra dos retângulos, esse daqui vai ser o E mais o A, correto? Você pegou esse retângulo, transladou por A, você pegou esse aqui, transladou por A e chegou até aqui. Então o que acontece? Esses retângulos, quando você olha para a medida desse retângulo aqui, para a medida de Lebesgue dele, vai ser o quê? Ora, por ser um elemento da álgebra dos retângulos, vai ser o quê? Vai ser a soma das medidas de cada um desses retângulos. Só que a medida de cada um desses retângulos é a medida dos produtos dos lados, correto? É o produto das medidas dos lados, correto? Só que a medida dos lados vai ser invariante, porque a medida desse lado aqui é a mesma medida desse lado aqui, porque você simplesmente o que você fez foi transladar por um vetor. Esse daqui é a mesma coisa, tá certo? Esse aqui é a mesma coisa, esse aqui é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? No final das contas, é fácil ver que a invariância com respeito, no caso unidimensional, da medida de Lebesgue, faz com que a medida de Lebesgue no Rn, ela seja, pelo menos quando restrita à álgebra dos retângulos, tá certo? Ela é invariante. Ela é invariante. Então, resultado, quando esse E pertence à álgebra dos retângulos, a medida de Lebesgue da translação dele coincide com a medida dele. Isso vale tanto para os borelianos no Rn, tá certo? Desculpa, isso daí vale para, de fato, vale para todos os elementos da álgebra dos retângulos, tá? Ora, mas se vale para a álgebra dos retângulos, então isso significa que também vai ter que valer para sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos. Na verdade, assim, porque como é que funciona? Você olha para a álgebra dos retângulos, essa pré-medida, né, que você acabou de definir, dá origem a uma medida exterior, que quando você restringe, ela vai te definir justamente a restrição da medida de Lebesgue no Rn, a sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos, que nada mais é do que a sigma álgebra de Borel, tá certo? Então, pelo fato de que
essa pré-medida é invariante, isso vai implicar que essa medida, que a extensão dessa pré-medida, né, a sigma álgebra a sigma álgebra gerada pelos retângulos, também vai ser invariante. Esse ponto teria que demonstrar. Eu vou deixar para vocês fazerem isso, tá? Ó, então eu vou deixar aqui como exercício para vocês fazerem o seguinte, ó. Vou escrever aqui. Exercício. Então vocês provem o seguinte, ó. Provem que já que você tem que, quando restrita a álgebra dos retângulos, isso daqui é invariante, para todo E pertencente à álgebra dos retângulos, provem que isso implica que Mn de E é igual a Mn da translação A de E, agora, para todo E que pertence à sigma álgebra de Borel no Rn, que na verdade é a sigma álgebra gerada pela álgebra dos retângulos. Tudo bem, pessoal? Tentem provar isso. Não é assim tão difícil, tá? Não é assim tão difícil. Na verdade, vocês têm que lembrar da definição de como que você calcula isso daqui. Na verdade, isso daqui nada mais é do que a restrição da medida exterior induzida por aquela pré-medida. Então vai ser o quê? O ínfimo das medidas, vai ser o ínfimo das somas de medidas de retângulos, de elementos da álgebra dos retângulos que cobrem o conjunto em questão. Só que perceba que essa soma, ela vai ser invariante por translação, porque os elementos onde você está aplicando, eles são retângulos, e você já sabe que essa medida ela é invariante em retângulos. Tá certo? Então pensem nisso, pensem nisso. Dá para provar isso aqui, tá? Não é de graça, mas dá para provar. Eu diria que eu já falei pelo menos 50%, 60% do argumento. Tá certo? Então, muito bem. Isso daqui, pessoal, é coisa que no livro, na apostila, só fala. Não tem, tá para fazer. Aqui eu abri um pouquinho mais, tá certo? E aí fica um pouquinho mais ainda para vocês fazerem aí, para ficar um pouco mais ativa, né? Senão fica muito monótono as aulas, vocês só, enfim, participam um pouco no sentido de não entram dentro do assunto, né? Assim eu acho que fica um pouco mais interessante, deixar alguma coisinha para vocês fazerem, tá? E coisas que dão para fazer, que dá para fazer. Muito bem, então, de fato, na álgebra, na sigma álgebra de Borel no Rn, a gente já sabe, né, uma vez que vocês tenham feito esse exercício, que a medida de Lebesgue ela é invariante, tá certo? Muito bem, aí o que acontece? Dessa forma, a função que pega um conjunto E e leva na medida dessa translação, ela é uma medida, aqui na sigma álgebra de Borel no Rn, que coincide com a medida de Lebesgue no Rn. É assim, para você provar que isso daqui de fato é uma medida, vocês têm que olhar lá no livro, porque eu, se eu não me engano, não cheguei a fazer essa demonstração com vocês. Quando vocês olham quando vocês estão provando o respectivo resultado desse daqui, quando n é igual a 1, se vocês observarem no livro e na apostila, a demonstração é feita assim. Define-se uma função que pega um conjunto E, Lebesgue mensurável, e leva na medida de Lebesgue da translação dele, tá certo? Prova-se que isso é uma medida, e depois você verifica que, haja vista que ele coincide, no caso lá, na álgebra dos H intervalos e aqui na álgebra dos retângulos, então essas duas medidas coincidem, tá certo? Então, para provar que isso daqui é uma medida, teria que fazer tal como foi feito lá, tá certo? Não é difícil, basta vocês olharem lá, tá? E o que ela coincide a gente já sabe, porque a gente já sabe que essa função aqui coincide com essa daqui, com a Mn de E, pelo menos em cima dos conjuntos que são Lebesgue mensuráveis, tá? Então, isso daqui é uma medida de Borel aqui nesse conjunto, nessa sigma álgebra de Borel, que coincide com Mn na álgebra dos retângulos, tá certo? Só que tem uma coisa, e perceba, ela coincide com essa medida na álgebra dos ela é uma medida definida aqui na sigma álgebra de Borel, que coincide com a medida de Lebesgue no Rn na álgebra dos retângulos. Só que a medida de Lebesgue na álgebra dos retângulos era justamente aquela pré-medida que é definida no começo da história, que é quando você olha para a álgebra dos retângulos, define aquela pré-medida, tá certo? Onde a pré-medida de um retângulo vai ser o produto das medidas dos lados. E vamos lembrar, pessoal, que como as medidas em questão, quando você está trabalhando no Rn, a medida em questão, quando você olha para a medida, ele é o produto da medida de
de Lebesgue restrita aos borelianos da reta n vezes. E essa medida ela é uma medida sigma finita. Então isso significa que a extensão, vamos lembrar do resultado que falava assim, quando você olha para a medida exterior, induzida por uma pré-medida que seja sigma finita, quando você olha para a restrição dessa medida exterior, a sigma álgebra gerada pela álgebra, essa restrição ela era a única medida que se pode definir na sigma álgebra gerada pela álgebra que estende a pré-medida, certo? Então, haja vista que a medida de Borel na reta, né, que no fato é nada mais do que a restrição da medida de Lebesgue na reta aos borelianos, tá? Como ela é sigma finita, então isso significa que aquela pré-medida que você usou para definir a medida de Lebesgue no Rn, ela é também sigma finita. Então, pelo fato dela ser sigma finita, então pela unicidade, segue que... Então é por isso que eu escrevo assim, que pela unicidade, temos então que, haja vista que essa medida, ela coincide com a medida de Lebesgue no Rn na sigma álgebra dos conjuntos, então isso significa que elas coincidem, certo? Então, pela unicidade da medida gerada por uma pré-medida sigma finita, segue que, pelo menos para todo elemento de Borel no Rn, a medida da translação de E coincide com a medida de E. Tá certo, pessoal? Esse exercício, pessoal, essa demonstração... Ah, claro, né? E aqui perceba que a gente só mostrou que essa medida é invariante nos borelianos do Rn. A gente ainda não provou que essa medida é invariante por translação em todos os Lebesgue mensuráveis. Tá? Isso a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Ora, o que acontece? É possível, tá certo? Embora eu não tenha demonstrado com vocês, é possível mostrar que a medida de Lebesgue no Rn, ela nada mais era do que o completamento. A gente já sabe que ela é o completamento, né, da medida de Borel. Desculpa. A gente sabe assim, ó, deixa eu escrever que fica mais fácil. A gente sabe que a medida de Lebesgue no Rn, ela é o quê? O completamento de m por m, n vezes, não é isso? É o completamento disso. Só que é possível você também provar que isso daqui nada mais é do que o completamento de m restrito ao boreliano, produto por ele mesmo, é o completamento também dessa medida, tá certo? É possível provar isso. Então, se você sabe como, e perceba que a gente já sabe, e esse produto aqui, nada mais é do que, digamos assim, isso, exatamente. Então, o que acontece? Perceba que a gente já sabe que a medida de Lebesgue no Rn ela já é invariante em cima dos borelianos, por translação. Ela é invariante por translação em cima dos borelianos. Então, usando isso e usando esse fato aqui que eu acabei de enunciar para vocês, que eu falei que é possível provar, é possível a gente provar que, na verdade, a medida de Lebesgue é invariante em todos os Lebesgue mensuráveis do Rn, tá? Como é que se faz isso? Se faz da seguinte forma. Pega um Lebesgue mensurável. Então você sabe que esse cara, ele se escreve, já visto o que eu acabei de falar, como sendo um Borel mensurável, união com um subconjunto de um Borel mensurável de medida nula. Certo? Muito bem. E aí, quando você olha para a translação de A, isso vai ser Lebesgue mensurável. E por que ele é Lebesgue mensurável? Porque a translação de A vai ser a translação de E unido com a translação de F, aonde, haja vista que a gente já provou, aonde esse E ele é um Lebesgue ele é um Borel mensurável, e a gente já viu que a medida de Borel, a gente já viu que a sigma álgebra de Borel no Rn é invariante por translação, pela continuidade da função translação, então a gente sabe que esse cara é um boreliano, e esse cara pode até não ser um boreliano, mas ele é um subconjunto de um boreliano, a saber que é a translação do N, que tem medida nula. Porque a medida de Lebesgue nos borelianos ela é invariante, a gente acabou de provar isso. Então a medida desse boreliano aqui, que é a translação de N, coincide com a medida de N, que era zero. Então esse cara também é um Lebesgue mensurável. Por quê? Ora, porque ele se escreve como sendo um boreliano unido com um subconjunto de um boreliano que tem a medida nula. Portanto, isso prova que esse conjunto A, de fato, a translação de A, de fato, é Lebesgue mensurável. Ok? Além disso, pessoal, a medida de Lebesgue da translação, haja vista esse fato que eu acabei de falar para vocês, que a medida de Lebesgue é também o completamento dessa medida aqui, tá certo? Então, quando você define uma medida pelo completamento de uma outra, então a medida de um conjunto, ele coincide com a medida que você usou para completar
daquele conjunto que não é aquele que você usou, né? Porque sempre ele se escreve como sendo uma união de um cara mais um outro que é um subconjunto de medida nula. Você esquece esse e olha apenas para a medida desse aqui, certo? Pois bem, então, por essa igualdade aqui, na verdade, por essa igualdade, por esse fato, a medida da translação de A coincide com a medida de Lebesgue desse cara aqui. Só que esse cara aqui, por ser um boreliano, a medida de Lebesgue é invariante nele, portanto, fica igual à medida de E. Ora, mas pelo mesmo motivo, já que o A se escreve como sendo E unido com F, a medida de Lebesgue de A coincide com a medida de Lebesgue de E. E por esse motivo vale isso. Tudo bem, pessoal? Então, assim, olha, eu concordo com vocês que talvez essa tenha sido uma das demonstrações mais confusas aí das últimas aulas, tá? Mas por quê? Porque, assim, tem que lembrar basicamente de tudo que a gente já viu para entender tudo que eu falei. Tem que lembrar de tudo, 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 tudo. Teorema de completamento de medidas, como que se construiu a medida de Lebesgue na reta, todas aquelas propriedades de invariância de medidas de Lebesgue na reta por translações, essas coisas. Tem que lembrar como que a gente construiu a medida produto, tá certo? A partir da pré-medida que se define na álgebra dos retângulos. Tem que lembrar do começo da aula de hoje mesmo, tá certo? Onde a gente falou que, na verdade, a medida de Lebesgue no Rn, ela não é o produto da medida de Lebesgue por ele mesmo n vezes, é o completamento dessa, tá certo? Enfim, é muita coisa, tá? Eu estou ciente disso. Mas, enfim, é assim mesmo, tá? Aí o item B, né? Fiquei até meio cansado agora para provar o item B, mas vamos lá. Na verdade, nem está estruturado como item B, mas vamos entender como sendo o item B aqui essa segunda parte, tá? Se f é uma função Lebesgue mensurável, então a translação dela também é Lebesgue mensurável e a integral é invariante, tá? Como é que a gente prova isso? Seria o que está aqui no item B, né? Bom, para provar que a função, a composta da f com a translação é Lebesgue mensurável, a gente precisa pegar um boreliano do contradomínio, que é C, trazer ele, olhar para a imagem inversa dele por essa composta e torcer para ser um elemento da sigma álgebra de Lebesgue, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega um B, que é um boreliano, e olha para... Eu estou querendo olhar para a imagem inversa de B, não pela f, mas sim pela função composta, f bola tal A, certo? Só que f bola tal A menos 1 de B vai ser o quê? Vai ser a imagem inversa, vai ser o tal A menos 1 de f a menos 1 de B. Então vamos ver como é que é o f a menos 1 de B. Veja, é assim, eu sei que a f é mensurável, Lebesgue é mensurável. Então a imagem inversa desse boreliano vai ser um elemento da sigma álgebra de Lebesgue no Rn. Tá certo? Mas a sigma álgebra de Lebesgue... Exatamente, isso, vai ser um elemento da sigma álgebra de Lebesgue no Rn. Só que a sigma álgebra de Lebesgue no Rn, você pode escrever todo o Lebesgue mensurável no Rn, haja vista isso aqui que eu falei para vocês, tá certo? Que a medida de Lebesgue no Rn, ela também é o completamento da medida de Borel, da medida de Lebesgue quando restrito aos borelianos por ele mesmo n vezes, tá certo? Então, você sabe que todo Lebesgue mensurável no Rn, ele se escreve, em particular esse E aqui, ele se escreve como sendo um boreliano, tá certo? Unido com um subconjunto, na verdade aqui era um F contido em N, né? Bom, na verdade não está errado, é assim, isso aqui está correto. Você sabe que o F é menos 1 de B se escreve como sendo o quê? Se escreve como sendo E, a união de E com F, onde E onde E é um boreliano, e o F é um subconjunto de N, onde N é um boreliano de medida nula, tá certo? Mas no final das contas, você sabe que esse cara aqui, ele também não deixa de ser Lebesgue mensurável de medida nula, então está correto o que está escrito aqui, tá certo? Então você sabe que todo Lebesgue mensurável se escreve como sendo essa união aqui, onde esse cara é um boreliano e esse cara é um Lebesgue mensurável de medida nula, tá certo? Então quando você olha para o tal A menos 1 de E, haja vista que tal A é uma função contínua e que E é um boreliano, então as funções contínuas preservam a sigma álgebra de Borel, tá certo? É porque você sabe que a imagem inversa de todo aberto também é um aberto. Então você sabe que tal A menos 1 de E, ele também é um boreliano do Rn, tá certo? E, haja vista que você já provou que a medida de Lebesgue ela é invariante por translações, quando você translada o N, você está olhando para um conjunto que tem medida de Lebesgue nula também, por isso que isso aqui está escrito, certo?
Então, quando você olha, no final das contas, para a imagem inversa de B, pela composta de f com tal a, né, por essa translação, a imagem inversa de B por essa função vai ser o quê? A imagem inversa, né, de f a menos 1 de B pela translação, só que f a menos 1 de B vai ser justamente o f a menos 1 dessa união aqui, tá certo? Na verdade, assim, desculpa, o f a menos 1 de B é justamente essa união, então vai ser a imagem inversa, né, de E unido com N por essa translação, tá certo? Isso daqui, a translação tem a propriedade de que a translação da união é a união das translações, então por isso que vale isso aqui. E aí você está olhando para um conjunto que, por um lado, esse daqui ele é um Borel mensurável, e esse daqui ele é um Lebesgue mensurável de medida nula. E quando você olha para essa união, isso dá um Lebesgue mensurável, porque a união de dois... Esse cara é Lebesgue mensurável, porque ele é Borel, ele em particular também é Lebesgue mensurável. Esse daqui é Lebesgue mensurável, união de dois Lebesgue mensuráveis é um Lebesgue mensurável. Portanto, de fato, a composta de f com a translação, ela é uma função mensurável. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Agora, vamos olhar para essa igualdade aqui que a gente gostaria de provar, que, de fato, quando você integra uma função no Rn com respeito à medida de Lebesgue no Rn, e você integra a composta dela com qualquer translação, sempre dá a mesma coisa, tá certo? Por que isso aqui é verdadeiro? Você faz isso da seguinte forma. Bom, você sabe que essa daqui é uma função complexa, a função f é uma função complexa. Então, você sabe que ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Você sabe que a parte real tem uma parte positiva e uma parte negativa, e a parte imaginária também tem uma parte positiva e uma parte negativa. Ambas essas funções, a parte positiva e negativa da parte real e imaginária, todas essas quatro funções são funções mensuráveis, Lebesgue mensuráveis e não negativas, correto? Bom, então elas pertencem ao f+. Então você consegue aproximá-las por uma sequência de funções simples, porque a gente já viu isso quando a gente estava estudando funções mensuráveis, tá certo? E aí, você sabe que, usando teoremas de convergência adequada, teorema da convergência monótona, essas coisas, você consegue, se você sabe que as funções simples elas são invariantes por uma propriedade que envolva a integral, essa propriedade vai se refletir nas funções mensuráveis, usando esse teorema de convergência que eu estou falando. Então veja bem, é fato que essa igualdade ela é verdadeira se a f fosse uma função característica de um conjunto. Por quê? Do lado direito você teria a medida de Lebesgue do conjunto. Imagina que a f é a função característica de um conjunto, tá? Então, imagina que a f ela é a função característica de um Lebesgue mensurável, tá? Então o que acontece? Do lado direito o que você teria é a medida de Lebesgue desse conjunto E. Do lado esquerdo o que você teria é a medida de Lebesgue do conjunto translação A de E. E você sabe que isso aqui é verdadeiro, porque a gente acabou de provar isso. Então perceba que o fato de que essa igualdade é verdadeira, o fato dessa igualdade ser verdadeira, isso implica que essa igualdade aqui, ela vale desde que você esteja trabalhando com funções características de Lebesgue mensuráveis. Então isso daí, o fato de que essa igualdade ela segue para funções características, ela se estende de maneira natural para funções simples. E dessa forma, já vista que a função f ela é L1 e você está trabalhando com parte real e parte imaginária, parte positiva e parte negativa, então basta você tomar sequências de funções simples que aproximem as partes real e imaginária dessas funções que você consegue provar essa igualdade, mesmo quando você tem funções em L1 quaisquer, certo? Isso daqui, pessoal, eu vou deixar como exercício para vocês escreverem os detalhes, tá? E assim, pessoal, a nossa avaliação já está se aproximando, é claro que eu vou dar um tempo, né, para vocês estudarem, botar tudo em dia, mas não pode deixar para muito longe. E assim, pessoal, eu já adianto para vocês, esse tipo de coisa que eu deixo no meio da aula, isso vai cair em prova. Não tenha dúvida que alguma dessas coisas, ou várias dessas coisas, vai cair em prova, não tenha dúvida. Tá certo? E por que isso é bom? Porque aí eu sei se realmente vocês sabem. Digamos assim, olhando para 80% do argumento, se vocês sabem completar. Isso daí demonstra maturidade. Eu sei com isso o quanto bem vocês sabem escrever matemática, tá certo?
Então, aquele exercício que eu deixei, façam. Esse exercício, faz. Exercício que eu deixei na aula passada, nas outras, façam todos. Todos os que eu vou deixando é para fazer, porque isso pode ter certeza que vocês vão estar olhando para boa parte da prova de vocês. Tá certo, pessoal? Muito bem, então o fato é, a medida de Lebesgue no RN é invariante por translação, tá certo? E a mensurabilidade e integrabilidade de funções no RN também é invariante por translações, tá certo? Muito bem, vamos prosseguir então agora. O que resta para a gente fazer? Eu não vou basicamente nem fazer as demonstrações, tá? Porque são extremamente longas do que vem pela frente, enfim. Eu acho que a gente já está, digamos assim, não digo cansado, por que não dizer, né? Mas eu acho que a aula já foi intensa o suficiente, né? Mas agora, pessoal, eu vou mostrar teoremas para vocês extremamente importantes que quem basicamente lida com análise aí trabalha com esses teoremas todos os dias, tá? É assim, vocês aprenderam quando vocês estudam a integral de Riemann na reta, ou mesmo no R2, R3, vocês aprendem o teorema de mudança de variáveis, né, que ensinam vocês a fazer mudança de variáveis dentro da integral. É muito comum quando você trabalha com uma função de LP, de L2, de L1, do que seja, você precisar fazer mudanças de variáveis dentro das integrais. Só que aquelas integrais não são integrais de Riemann. Então, a priori, a rigor, na verdade, você não pode usar aqueles teoremas de mudanças de variáveis para você fazer as mudanças de variáveis quando você trabalha com funções, por exemplo, que são apenas Lebesgue mensuráveis. Tá certo? Então a gente precisa de um teorema que nos permita fazer isso. E aqui a gente vai ver dois. Na verdade, primeiro um caso específico e depois o caso geral. Tá certo? Então esses teoremas que a gente vai ver agora, eles nos mostram como a gente faz mudanças de variáveis dentro de integrais quando a gente está considerando a medida de Lebesgue no RN. Tá certo? Então, muito bem. Vamos considerar, então, T uma transformação linear invertível, tá? Uma transformação linear invertível. Então, você sabe que o módulo do determinante de T é diferente de zero. Perfeito? Então, o que fala? Primeira coisa, se você tem um conjunto Lebesgue mensurável, então a imagem dele por qualquer transformação linear inversível, invertível, ele também vai ser um conjunto Lebesgue mensurável. Então, se E pertence a Ln, então a imagem inversa de T se você sabe que o E é um Lebesgue mensurável, então a imagem direta dele por essa transformação linear também é. Perceba que essa transformação pode ser uma rotação, pode ser uma reflexão, pode ser enfim, poderia até ser uma transformação linear afim, tá certo? Daqui a pouco vocês vão ver que também poderia ser. Mas pode ser uma rotação, uma reflexão, tudo isso, tá certo? Pode ser uma homotetia, você pode expandir todo mundo, pode contrair todo mundo, pode rodar e expandir, compostas dessas, né? E mais do que isso, na verdade você sabe, em função da medida de E, você sabe quanto que dá a medida da imagem de E pela transformação linear T. Basicamente é a mesma medida, porém corrigida pelo módulo do determinante de T. Certo? Perceba que a medida de E é a mesma medida da sua imagem pela transformação T, contanto que você corrija isso pelo módulo do determinante. Então vamos lembrar que quando você olha, por exemplo, para uma rotação no RN, seria muito natural que a medida de Lebesgue de uma rotação de um conjunto fosse igual à medida dele, porque a rotação é um movimento rígido. E isso de fato acontece porque a matriz de rotação é uma matriz que tem determinante 1, tá certo? Então ela é uma transformação linear que tem essa propriedade. Então por esse motivo que a medida de Lebesgue de qualquer conjunto é igual à medida de qualquer rotação dele, porque o determinante da transformação linear que leva um conjunto na sua rotação por um certo ângulo, ele é justamente o determinante, o módulo dele é 1. Tudo bem, pessoal? E além disso, se você tem uma função que ela é Lebesgue mensurável no Rn, então a composta dela com qualquer transformação linear invertível também vai ser, e além disso, se a f for, por exemplo, não negativa, ou então uma função de L1, você tem uma fórmula que te permite, basicamente, fazer uma mudança de variável dentro dessa integral aqui. Se você estiver calculando a integral de f bola t, tá certo? Então, se você corrigir isso pelo módulo do determinante, você vai obter exatamente a integral de f de x dx. Então, a integral de f de x dx é igual ao módulo do determinante de t vezes a integral de f bola t de x dx. Tá certo? O que eu estou querendo dizer? Quer um exemplo? Imagina que, por exemplo, a função t
é a função, é uma transformação linear do Rn no Rn, que pega um vetor e multiplica ele por epsilon. Multiplica ele por epsilon. Certo? Então, essa transformação aqui, quando você olha para a matriz dela, como é que é? Na verdade, basta você multiplicar por epsilon a matriz de identidade. Então, é epsilon, epsilon. Você tem epsilon na diagonal principal, 0 no resto. Quanto é que dá o determinante de t? O módulo disso? Epsilon elevado a n. Tá certo? Então, quando você estiver olhando, por exemplo, para a integral de f de epsilon x dx, isso daqui vai ser o quê? Se você multiplicar isso daqui pelo determinante, isso daqui nada mais é do que a integral de f de t de x dx, tá certo? E aí, se você multiplicar isso daqui pelo determinante dessa matriz, que no caso é epsilon elevado a n, você obteria exatamente a integral de f de x dx. Só que aqui teria que estar multiplicado por epsilon elevado a n, concorda? Então, se você passar ele dividindo, aqui vai ficar epsilon a menos n. É um exemplo de utilização disso daqui. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então isso prova como que se comporta, né, as integrais com respeito a transformações lineares. Agora a gente vai ver de maneira geral como que ela se comporta com respeito a diffeomorfismos, tá certo? Então o resultado seguinte, ele é uma generalização do resultado anterior para quando você tem diffeomorfismos. O que é um diffeomorfismo? É nada mais, pessoal, do que uma transformação, do que uma aplicação objetiva que ele é diferenciável e com inversa diferenciável. Isso é um diffeomorfismo. Tudo bem, pessoal? Então, esse teorema aqui ele fala o seguinte, olha, imagina que você tem ômega, um subconjunto do Rn aberto, e que você tem G, um diffeomorfismo de ômega chegando na imagem de ômega pela função G. Então, G é o quê? G é uma bijeção, que ela é suave, ela é, no caso aqui, no meu exemplo, é um diffeomorfismo de classe C1. O que isso significa? Significa que a G é uma bijeção, a G é de classe C1 e a inversa dela também é de classe C1, tá certo? Então o que fala o teorema? Se f for uma função Lebesgue mensurável em G de ômega, então a composta de f com G é uma função mensurável em ômega, e além disso, se a f estiver em L+, ou então se ela for uma função em L1 de G de ômega, então a integral de f de x dx em cima de G de ômega é igual à integral de f bola G calculado em x vezes o determinante jacobiano da G em x dx. Isso daqui faltou escrever, mas isso aqui é em ômega, tá? Essa integral aqui é em ômega. Então perceba, vamos entender tudo que está aqui, pessoal. O que acontece? Olha, vamos entender aqui a natureza dos objetos que estão aqui. Ó, a sua função g, ela é uma função de ômega subconjunto do Rn, chegando no Rn. Você pode muito bem olhar para a matriz jacobiana da g num ponto x, que é a matriz que vai ter aí todas as derivadas parciais, tá certo? Vai ter dg1 com respeito a x1, derivada da primeira função coordenada de g com respeito a x2, derivada da primeira função coordenada de g com respeito a xn. Aqui, dg2 dx1, dg2 dx2 e assim por diante, tá certo? Até que aqui vai ter derivada da última função coordenada de g com respeito a x1 até derivada da última função coordenada de g com respeito a xn. Esse daqui é a matriz jacobiana da g. Ora, você pode muito bem calcular o determinante dele. E aí você pega e calcula o módulo disso que eu acabei de falar. Então é esse cara que é o fator de correção que você vai ter que usar. Só que agora você perceba que para cada x você tem um fator de correção que pode mudar. Certo? Na anterior, quando você tinha uma transformação linear, você não precisava, isso daqui poderia sair fora da integral. Porque no final das contas, uma transformação linear ela é uma função diferenciável, e a matriz jacobiana dela é ela própria, porque a derivada de uma função de uma transformação linear é ela própria. Então, como isso vai valer para todo x no domínio. Então, como isso independe de x, o determinante de t saía para fora. Então, é por esse motivo que esse teorema é uma generalização daquele anterior. Aquele anterior é um caso particular desse daqui. Tudo bem, pessoal? Então, aqui o que você tem que fazer é corrigir em cada ponto x, tá certo? Pelo módulo do determinante jacobiano da g. Tudo bem? Então aqui agora essa g não precisa mais ser uma transformação linear, basta ser um diffeomorfismo, tá? E de maneira geral, pessoal, se você tem E um conjunto Lebesgue mensurável, um subconjunto de ômega Lebesgue mensurável,
Então, a imagem dele, por esse ser um diffeomorfismo, também é Lebesgue mensurável, e a medida da imagem dele vai ser justamente a integral desse fator de correção com respeito à medida de Lebesgue no Rn. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, era isso daí que eu tinha para falar para vocês de medida de Lebesgue no Rn. Essa semana vai ter apenas essa aula, tá certo? Foi uma aula um pouco mais longa, onde eu já consegui fechar tudo o que eu queria. Vou dar um tempo para vocês irem estudando para a gente fazer a nossa primeira avaliação, e aí a gente retorna em uma data ainda a ser definida com conteúdo de análise funcional. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham aproveitado aí bem, né, essas aulas aí que a gente deu até o momento. Qualquer dúvida me escreve e aí a gente vai conversando. Tá certo, pessoal? Valeu, bons estudos aí, até mais, tá? Tchau, tchau.